Temporais mais frequentes com raios e trovões têm se acentuado em várias regiões do Brasil e em outros locais do mundo. Que tipo de ligação estes episódios têm com as mudanças climáticas? Para entendermos melhor a dinâmica destes fenômenos, recebemos hoje como convidado do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Herbidoc, o professor Dr. Carlos Augusto Moraes Rodrigues, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. O cientista é o entrevistado do episódio 9 da série 15 Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, e do episódio 18 da série 8 Justiça Climática, uma prioridade no século XXI. Ele é mestre em meteorologia pela USP, PhD pela University of Connecticut, Estados Unidos, e pós-doc pelo Colorado State University. Carlos, obrigada pela participação no programa Eu, Nós, o Nosso Meio Ambiente Herbidoc, que nós tratamos tanto de justiça climática como o encaminhamento, para a Conferência das Mudanças Climáticas que vai ocorrer em Belém, em novembro, a COP30. E o tema de hoje, raios e trovões. O que isso tem a ver com toda essa questão, climática, meteorológica, que você possa explicar para a gente? Então, a primeira pergunta básica: o que são os raios e o que são os trovões? Tá, bom, antes de tudo, Sucena, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de poder esclarecer para os ouvintes aí uma coisa muito importante sobre uma área que é a área de meteorologia, que acaba sendo ressaltada aí nessa parte de mudanças climáticas. Então, os raios e os trovões, na verdade, eles são resultado da eletricidade dentro das nuvens, tá? Em outras palavras, as nuvens, elas têm cargas positivas e negativas e elas atingem uma certa quantidade e conseguem fazer uma ruptura, do ar. E aí provocam-se o raio, que é a propagação de uma corrente elétrica, e o trovão nada mais é do que a expansão desse canal, a expansão do canal de um raio, que acaba provocando uma onda sonora, e aí a gente consegue ouvir, então, esse trovão, tá? De uma forma bem simplificada. E o raio, o que acaba acontecendo? Ele é diretamente ligado ao tipo de nuvem que a gente acaba observando. Então, vocês podem ver, às vezes, nuvens que produzem muitos raios e outras que produzem poucos raios. Ou, na grande maioria das vezes, as nuvens com chuva não produzem raios. E aí, quando a gente fala em raios e trovões, o que a questão do clima infere, para a gente entender, o que é clima, o que não é, A gente pode fazer várias abordagens, Sucena, mas assim, os raios, eles estão associados com o tipo de nuvem, E o que acontece? À medida que vai aumentando o número de raios dentro de uma nuvem, que é uma tempestade elétrica, ela vai se tornando cada vez mais severa, E por que ela está associada com a severidade? Ela começa a ser um evento extremo. Porque à medida que os raios vão sendo produzidos, eles são, na verdade, o resultado do choque entre as partículas de gelo que tem dentro da nuvem. Mas para eu ter pedras de gelo dentro da nuvem acima de 5, 6 quilômetros, que é a isoterma de 0 graus, eu preciso ter correntes ascendentes fortes. Então, elas têm que ser extremamente mais intensas, E a gente começa a perceber que, à medida que elas vão se tornando mais severas, elas vão produzindo mais raios, tá? Então, o que acontece? Quando você pensa no âmbito de mudanças climáticas, onde você observa os eventos extremos, o que acontece? Todo mundo, ou seja, todos os pesquisadores, os cientistas, eles estão projetando o aumento dos eventos severos. Da mesma forma que eles preveem isso com modelos, nós, com os dados, também observamos um aumento desses eventos extremos, Por exemplo, a gente aumentou o volume de chuva na cidade de São Paulo, a gente viu um aumento do número de tempestades ao longo dos últimos 90 anos, uma redução da duração dessas tempestades, mas um aumento do volume de chuva. Então, o que acontece? Elas se concentraram num período menor, Elas duram menos, mas elas produzem muito mais chuva e muito mais raios, Então, é esse no contexto. E aí, o que aconteceu? Ao longo desses últimos 30 anos, a gente começou a usar a informação de raios
como sendo um traçador, né? Um traçador para indicar para a gente de quão severo estão as coisas. Então, ao longo dos últimos 20, 30 anos, a gente conseguiu perceber que existia um aumento do número de tempestades elétricas, né? E elas começaram a ter muito mais raios do que elas tinham antes. Mas é lógico, isso dentro do contexto de clima, o que acontece? Eu aumento numa região, mas eu diminuo em outra região. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode generalizar, vai aumentar tudo. Não. Em algumas regiões vai aumentar, em outras regiões vai diminuir, porque existe um balanço, né, energético. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, então, os raios, eles podem ser encaixados tanto na parte climática, então ele serve como um traçador para a gente saber o quão severos estão as tempestades, mas ao mesmo tempo no cotidiano, que é o tempo, né? Que aí você usa as previsões, todas essas coisas. E aí você acaba tendo uma percepção um pouquinho diferente, dependendo da época do ano. E quando a gente fala de Brasil, quais são os locais com maior incidência de raios? Né? É uma curiosidade, né, que todo mundo tem, né? É no Sudeste, em qual cidade, né? Tem esse ranking? Bom, no Brasil, né, aqui no meu laboratório, em AGUSP, eu coordeno uma rede de detecção de raios desde 2006. Né? A gente mede raios em toda a América Latina, né? E a gente distribui no nosso portal, né, que é o portal da Starnet, né, o Raios Online. E a partir desses dados, a gente já tem uma climatologia bem consolidada que é muito similar à climatologia que a gente faz com as medidas que a gente faz a partir de satélites, né? Então, assim, o Brasil, por estar numa região tropical, que se estende desde o Equador até as latitudes médias, o que permite? Permite que você tenha atividade de raios todos os dias. Então, daí é que o Brasil é o campeão de raios. Então, a gente tem raios todos os dias do ano, né, basicamente. Só que o que acontece? Existem regiões aqui no Brasil que têm a maior incidência de raios, né? E os locais onde você tem a maior incidência de raios é no estado do Amazonas, né? Ou seja, um dos campeões fica ali ao sul de Manaus, né? Perto ali de Manacapuru, por aquelas regiões. Eu tenho essas cidades aí, né? E aí depois tem outras cidades do Mato Grosso e do estado do Tocantins também, né? Só que, diferentemente do estado do Amazonas, né? Mato Grosso e Tocantins, eles têm épocas do ano bem definidas. Enquanto o Mato Grosso está bem na época do verão, o Tocantins está na transição da estação seca para a estação chuvosa. Enquanto que no Amazonas, você tem 2 períodos do ano com atividade de raios. Então, um que é na estação chuvosa, que se estende desde janeiro até mais ou menos março, com menor atividade de raios, ou seja, produz raios, mas não tantos. Mas aí você entra na transição da estação seca para a chuvosa, que é de agosto até novembro, aonde você tem 3 a 4 vezes mais raios do que você teria na estação chuvosa. Então, são 2 tipos de chuva totalmente diferentes. E aí que garante a gente ter essa alta atividade de raios naquela região. E com relação, assim, a fenômenos, assim, que ficaram marcados nessa série histórica, você pode citar alguns, assim, que às vezes se fala assim, num dia, né, ocorreram X número de raios, trovões, né, e foi algo, assim, que foi fora da média, né? Por exemplo, né, na média, né, você tem uma tempestade, ela gera, numa localidade, ela vai gerar de 50 a 200 raios, tá? Ou seja, mais ou menos isso numa determinada região. Mas vão ter tempestades que você vai produzir 1.000, 2.000, 3.000 raios, tá? Só que essas são os extremos, né? Geralmente essas daí ficam lá, 1% das tempestades para baixo que produzem mais de 1.000 raios, 2.000 raios, tá? Numa determinada localidade, né? Então, essa é uma coisa extrema que a gente acaba observando e a gente começou a ver que elas estão ficando mais frequentes. Mas aí o que acontece? Quando eu faço o mapa na América do Sul, para identificar quais são as tempestades, né, que produzem, ou seja, que tem eventos extremos, o que a gente chama de uma tempestade severa, são as tempestades que produzem mais de 20, 30 raios por minuto, tá, ok? E aí, quando eu faço um mapa, ou seja, a gente percebeu que 0,1% das tempestades no Brasil não só produzem 20, 30 raios, né, por minuto, mas chegam a produzir mais de 100 raios por minuto. Tá? Então, essas são poucas, e essas tempestades, elas ficam
localizadas na parte central do Brasil, né? Se estendendo até a Bacia do Prata, ali na Argentina, ok? E elas têm épocas do ano que aparecem, ou seja, no verão você tem bastante, mas o que se destaca são as tempestades que a gente observa durante as estações de transição, que é o outono e a primavera, né? E elas chamam a atenção porque o que acontece? Durante esse período não está chovendo muito. Então, quando aparece uma tempestade, ela é extremamente severa, então as pessoas ficam assustadas, né? Muitas dessas tempestades, elas estão associadas com tempo severo. Eventualmente, você vai observar granizo, né? Essas chuvaradas de granizo, vendavais, rajadas de vento forte, como aconteceram aí nesse mês de maio lá em Santa Catarina, né? E eventualmente você acaba observando tornado. Não são tão frequentes no Brasil, mas eles ocorrem, só que eles não têm a mesma, né, magnitude do que você observaria lá nos Estados Unidos. Aqui eles são muito mais fracos, né? A gente acaba observando. Então, assim, em termos de tempestades, a gente pode destacar isso, da severidade. Só que aí o que acontece? Regiões, por exemplo, na região Nordeste, né? Eu tinha pouca atividade de raios, agora começou a aumentar um pouquinho mais de raios, né? Então a gente percebeu que começaram a formar mais tempestades em regiões onde não existiam muito, né? Por exemplo, no estado do Alagoas quase que não tem nada, ou seja, a gente pode dizer que não tem nenhum raio lá, né? Então você pode ficar tranquilo, ficar lá tomando sol, né? Lá na praia que não vai ter problema nenhum, vai chover, mas não vai cair raio em você. Mas outras localidades na região Nordeste já começaram, né? A gente começou a observar um pouco mais, tá? Então, assim, é isso que eu destacaria aqui, assim, mas é muito variável, ou seja, não dá para a gente afirmar categoricamente um aumento ou diminuição de algumas coisas, porque o que acontece? A quantificação do número de raios depende muito do sistema de localização que você usa, né? E ao longo do tempo a gente vai aprimorando, vai melhorando os sistemas, né? E o número de raios pode aumentar ou diminuir em função do sistema que você acaba utilizando, né? Então, fica assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas, assim, por exemplo, aqui na USP eu tenho o sistema que é da Starnet, que a gente mede na América do Sul, mas eu já trouxe um outro sistema que mede em 3 dimensões, que ele fica restrito ao estado de São Paulo, e agora, no momento, ele não tá funcionando integralmente, mas a gente montou um outro sistema que mede... Eu meço a propagação do raio, ou seja, a propagação da descarga elétrica. Então, como fosse um filme. Mas aí a gente usa para entender como são os processos. E ele também mede raio. E ele mede muito mais raios que os outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de saber balancear todas essas informações. Tendo em vista todas as informações que você passou para a gente, Carlos, como essa questão de raios, trovões, esses eventos extremos... deveriam ser mencionados ou ter uma tratativa dentro da Conferência das Mudanças Climáticas, que às vezes é colocado assim como algo não tão importante, mas acredito que seja, né? Que tipo de avaliação você faz assim com relação a isso? Olha, eu acho que assim, toda informação ela tem que ser dado o seu real valor, né? Cada uma tem uma informação. E os raios, na verdade, eles muitas vezes eles não são considerados totalmente, porque assim, é mais uma falta de informação das pessoas, né? O raio, como eu disse, ou seja, o raio ele pode ser usado como um traçador, né? As pessoas sempre usaram temperatura e chuva, né? E aí associa, ou seja, então o grau de vulnerabilidade da cidade ou de uma região é dependente da infraestrutura que ela tem, né? E muitas vezes a chuva e a temperatura acabam sendo os protagonistas disso, né? Mas o que acontece? Anualmente, né, por exemplo, né, aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 mortes por ano por causa de raios, né? De acordo com o levantamento que o INPE fez. E isso, em grande parte, é o quê? Ele representa as características da mão de obra brasileira, né? Que trabalha no campo, né? Então, se você vai por uma região onde que é menos vulnerável a esse tipo de situação econômica, ou seja, é mais industrial, ou seja, você não vai ter tantas mortes, por causa que eles vão estar protegidos, né? Então, significa o quê? Os raios, eles podem ser importantes, para você acompanhar como que as tempestades estão ficando mais severas ou não, porque elas vão acontecer isso, só que o que acontece?
como eu te falei, não é em todas as regiões que você vai observar os raios. Os raios, eles estão associados com nuvens que gostam de calor, né? Então, o que acontece? Se você tem calor, você produz as tempestades tipo cumulonimbus que provocam os raios. Em latitudes médias e altas, a probabilidade da formação dessas tempestades é menor, então você vai observar menos raios. Quando você vai chegando nos polos, menos. Só que hoje, o que aconteceu? Tem um estudo do pessoal da Universidade de Washington, né? Que eles têm uma rede global, né? E eles começaram a observar que nos últimos 10 anos começaram a ter raios perto dos polos, coisa que a gente não tinha no passado. Então, os raios, eles são, sim, um traçador, então eles podem ser usados. Então, o que acontece? Dentro das mudanças climáticas, se você trazer ele, você pode pensar um como um traçador, mas um outro como indicador de vulnerabilidade de uma região, de países emergentes ou países pobres. Por quê? Porque muitos deles ainda dependem do quê? Da agricultura. E aí o que acontece? Se você não tiver os sistemas de proteção adequados, né, essas pessoas podem morrer por descargas elétricas, né? E toda vez que você tem raio, você tem chuva. Então, o que acontece? Se você não tem um sistema de monitoramento de chuva, né, na região, que às vezes você não tem radares meteorológicos ou acesso a satélites, você depende de um pluviômetro, ele é uma coisa local. Agora, o raio não, ou seja, a gente consegue ter uma distribuição espacial completa e saber aonde estão essas tempestades. Então, e com isso a gente consegue identificar se está chovendo mais ou menos numa determinada região. Então, ele pode ser trazido nesse conceito, ou seja, de ajudar a complementar para você saber o quão severo ou quão extremos estão sendo observados, né, os fenômenos meteorológicos, mas também para proteger a população, seja a parte seja de incidentes de raios ou do próprio monitoramento de chuva de uma determinada região. Então, eles são úteis, sim, para esse tipo de coisa. E já que você está falando assim dessa questão até da precaução, né? Quais são as orientações principais, né? Porque a gente vê, né, muitos informes, mas às vezes não são os corretos, né? Eu gostaria que você passasse o que deve se fazer, né, mediante uma situação de raio e trovão. Olha, a primeira coisa que a gente faz, assim, a gente sempre educa as pessoas, né? Assim, você vê um raio, né? Às vezes o raio está perto, às vezes está longe. Então, para a gente saber se o raio está perto ou não, a gente tem que ouvir o trovão, né? Porque o trovão é uma onda de som, né? Então, assim, a onda de som ela viaja a 340 metros por segundo. Então, se você vê uma luminosidade que é um raio, né? Você conta o número de segundos para ouvir a onda de som. Então, se ele tiver alguns segundos perto de você, significa que aquele raio está muito perto de você. Então, aí, automaticamente, você ouviu o trovão, você tem que procurar um local, um abrigo, né? Ou seja, de preferência, uma casa, um prédio, alguma coisa fechada, né? O próprio carro, né? Você pode ficar com as janelas fechadas e pronto, você vai estar no local seguro. E você deve evitar ficar em áreas expostas, porque o raio é o seguinte, o raio ele sempre procura o caminho mais curto para chegar na superfície. Tá? O raio também pode subir, tá? Ou seja, mas ele sempre vai procurar a parte mais próxima. Então, o que acontece? Se você está lá, sozinho, no meio do nada, você acaba sendo o quê? O ponto mais próximo entre a nuvem e a Terra. Então, o raio acaba podendo atingir você, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que evitar de ficar nos locais abertos, evitar de ir debaixo de árvore, porque a árvore ganha um monte de raio, né? Ela é o ponto mais alto, né? E ela conduz cargas, todas essas coisas, então ela vai. E se você tiver numa área de campo aberto, ou seja, não tem nada, então você simplesmente fica só agachado, né? Para reduzir a altura que você tem. Não é para ficar deitado, é para ficar agachado. Se você está na praia, você, de preferência, ou seja, saia da praia, saia da água, todas essas coisas, e vá para um local mais fechado, ou seja, é isso que você tem que fazer. Então, uma das coisas que a gente faz, né? Se você ouvir o trovão, saia. Essa é a melhor remédio. Só para você ter uma ideia, ou seja, agora todo ano, né, em junho, no final de junho, existe um encontro mundial, né, dos sistemas de proteção contra raios, né, ou seja, então, que é para proteção de vidas, né? E a gente reúne vários pesquisadores do mundo inteiro, né, para discutir isso. Então, aqui no Brasil, a gente discute lá o pessoal do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, que realiza esse encontro anualmente, né?
para a gente discutir o que está acontecendo, como são as normas e sistemas de proteção, como proteger as pessoas e assim por diante. Bem interessante, né? Porque a gente desconhece, né, esse bastidor, né, sobre as pesquisas, enfim, esse cuidado também que existe. E outra questão também que eu gostaria que você esclarecesse para a gente é com relação ao para-raio, porque sempre tem informes diferentes, né? O que é realmente o para-raio? Ele atrai ou ele repele, né? Então, para você poder explicar para a gente. O para-raio, só para vocês, para os seus ouvintes entenderem, ele foi, na verdade, criado em 1752 por um senhor chamado Benjamin Franklin, né? Então, esse para-raios convencional que a gente observa, que a gente tem nas casas, ele se chama carinhosamente de Franklin, né? Porque foi a primeira haste metálica, né, utilizada para medir a eletricidade, né? O Benjamin Franklin tinha, vamos dizer assim, uma obsessão, né, por provar que as tempestades elétricas eram elétricas, elas conduziam eletricidade. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu um experimento, né, onde ele colocou uma haste metálica, porque era um condutor, né, e ele fez a hipótese seguinte: se a tempestade ela tiver eletricidade, uma corrente elétrica vai fluir na minha haste metálica, ou o raio vai cair nela. E aí, a partir dessa corrente elétrica, eu consigo medir se ela tinha as cargas ou não. Essa que era a ideia. Então, o que significa isso? O para-raios, na verdade, nada mais é do que uma haste metálica, um condutor, que ele está conectado ao solo, né? Então, o que acontece? E você sempre vai colocar essa haste metálica, o para-raios, na extremidade mais alta da sua edificação, da sua casa ou da região. Por quê? Como eu disse antes, na parte de proteção, o raio sempre procura a região mais próxima da superfície. Bom, então, para exemplificar para vocês, é o seguinte: imagina que vocês tenham uma câmera extremamente rápida, vocês consigam filmar um raio. Um raio dura mais ou menos da ordem de 100 milissegundos. Tá? Você piscou, pronto, ele já aconteceu. Então, se você tivesse uma câmera extremamente rápida, você vai vendo o raio, ele vai descendo bem devagarinho, tá? Isso devagarinho, ou seja, alguns microsegundos, vai descendo. E é o seguinte, ele vai abrindo em canais, você parece um chuveiro, né? Então, o que acontece? Cada uma daquelas ramificações que vocês estão vendo ali é um processo de ionização. Em outras palavras, é a corrente elétrica fluindo na atmosfera, tá? E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai criando aquela luz luminosa, significa que eu estou produzindo cada vez mais cargas elétricas, tenho as cargas negativas. E ela vai descendo. E à medida que ela vai descendo, ou seja, eu estou transportando cada vez mais cargas. Automaticamente, quando você olha para a Terra, né, a Terra ele é um condutor. Não é um condutor perfeito, mas ele é um condutor. Então, o que vai acontecer? Ela vai começar a atrair as cargas elétricas que estão na superfície da Terra. Então, o que vai acontecer? Vai começar a acumular. E à medida que o raio vai descendo, todos os condutores, o que vão acontecer? As cargas vão ir para as extremidades. E automaticamente, o que vai acontecer? Quando chegar nos condutores, que é um para-raio, vai começar a sair raiozinhos do para-raios. Então, vai sair um raio para cima. E um desses raios, eventualmente, a gente não sabe quais, né? Esse é um dos grandes dilemas. É mais fácil você ganhar na loteria do que você acertar qual para-raio vai subir, o raio, tá? Vai se conectar ao raio que está descendo. E aí a gente vai ter a descarga descendo para a Terra. E aí ele se conecta ao para-raios. Então, o para-raios, na verdade, ele é um condutor que acaba atraindo os raios. Sim. Para quê? Para te proteger. Por quê? Porque ele vai fazer o papel do canal condutor. E aí, como ele está conectado na Terra, essa descarga elétrica vai descer para dentro da Terra e pronto, está todo mundo salvo. Essa que é a ideia do para-raios. E aí existem vários modelos de para-raios, uns mais eficientes, outros menos eficientes. Mas a ideia do para-raios é essa, ou seja, você criar. Da mesma forma, você também é um para-raios, porque você, na hora que você está acima da Terra, você também será um condutor. Então, vai sair. Todo mundo já viu aqueles experimentos quando aproxima do gerador de Van Graaf, que é aquela bola metálica que o pessoal gira, sai os raios, né? E aí o teu cabelo fica de pé. O cabelo fica de pé por quê? Por causa das cargas elétricas. Então, é essa a ideia. Então, se você está passando numa região em campo aberto
você ouviu o trovão e os seus pelos do braço ou do cabelo começou a ficar de pé, sinal que você está começando a produzir raiozinhos para cima, tá? Então, essa que é a ideia. Então, assim, pode sair. Então, mas o para-raios é a maneira mais eficiente de a gente atrair o raio. Ou seja, por quê? Porque um raio vai fazer... Se você quiser, tem um material, eu posso divulgar para vocês, que é um material que o Dr. Marcelo Saba, do INPE, fez. Ele mediu um raio, né, caindo lá em São José dos Campos. Virou capa de vários jornais, revistas, todas essas coisas. É uma publicação muito legal. E ele mostra em detalhes, em câmera lenta, um raio descendo e mostrando vários para-raios lá em São José dos Campos, tendo os raios conectando e indo para cima, né? E o raio caiu não num que estava num para-raio, mas num prédio que não tinha, né? Então, essas coisas acontecem, tá? Então, por isso que você tem que ter sistemas de proteção para garantir que o raio não vai cair no prédio, né? Mas sim no para-raio. Bom, ó, muito obrigada, Carlos. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? Fique à vontade. Bom, eu acho que assim, o que é interessante para os seus ouvintes, né? Assim, a área de eletricidade atmosférica é uma área de pesquisa que a gente ministra dentro da Universidade de São Paulo, né? Hoje os meteorologistas que são formados lá dentro aprendem sobre essa área, né? E especial por quê? Porque hoje a gente dispõe de tecnologias que a gente consegue monitorar raios, né? Então os meteorologistas acabam usando essas informações para auxiliar na previsão do tempo, mas também para acompanhar as mudanças climáticas, como eu disse antes, ou seja, ele é uma informação extremamente boa porque ele te dá uma noção sobre os traçadores do clima, né? A área de raios, além da parte de proteção que vocês viram, que ela é extremamente importante, o Brasil, sim, ele é o campeão de raios, dada a sua extensão territorial na região dos trópicos, então o que garante essa parte de alta atividade. E conta disso, a gente tem que aprender a se proteger, né? Existem várias áreas que fazem uso das informações de raios, né? E hoje em dia, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais preparadas elas vão estar para se preparar, né? Então, acho que essa era a consideração mais final. E para caso alguém tenha interesse em conhecer um pouquinho mais detalhes do que a gente acaba fazendo lá na USP, vocês podem entrar dentro do portal da Universidade de São Paulo, depois no Departamento de Ciências Atmosféricas, ou nas páginas do meu laboratório, que é o raiosonline.iag.usp.br. Aí vocês vão ver a incidência de raios em tempo real. A gente colocou dentro de uma plataforma tipo o Google Maps, né, que é o Street View Map, e aí você consegue ver os raios em tempo real, onde que eles estão caindo, né? E aí você consegue acompanhar a evolução temporal dessas tempestades, e aí tem os mapas diários, horários, todas essas coisas, para quem quiser ter interesse. Muito obrigada, Carlos, e um bom trabalho aí para você e sua equipe. Ok, então, muito obrigado e boa semana para vocês aí.